No vídeo de hoje a gente vai saber por que a NVI retirou 7 palavras de Mateus capítulo 20, versículo 16. Então essa é uma questão interessante. Entenda o verbo, você pode substituir o verbo por que a NVI retirou, por que ela tirou, por que ela omitiu, enfim, a depender do verbo. Mas por que 7 palavras não aparecem ali em Mateus 20, versículo 16, na versão, por exemplo, da NVI, tá? Então, essa é uma questão de crítica textual. A crítica textual é um assunto que eu gosto bastante, muito, 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 muito. É um assunto extremamente difícil para a maioria das pessoas, mas é um assunto que é necessário para todos nós, porque de alguma forma termina aqui nos afetando. Mesmo se você for daquelas pessoas que eu classifiquei aqui que não têm algum conhecimento sobre crítica textual, não gosta do assunto, mas essas questões vão te afetar diretamente na tradução que você escolhe para ler o texto bíblico, né? Então, se você é um leitor por exemplo, das Almeidas, né? Almeida Corrigida Fiel, você, quando chega na NVI nesse texto, você leva um susto, né? Cadê a parte que eu ia pregar aqui hoje, né? Então, você puxa ali, abre a Bíblia, recebe uma resposta ali, uma oportunidade rápida ali, aí você vai caçar o texto, cadê? Você não tem o texto. 7 palavras foram pro Beleléu, foram embora, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso aqui. Essa é uma parte extremamente importante da escritura, né? Então, nós temos aí 7 palavras que não estão no texto da NVI. E a gente vai tentar entender um pouquinho por causa que essas coisas acontecem, né? Qual a razão, a circunstância e por aí vai. Bom, aqui Didáspolo, mais um vídeo para vocês. Vamos lá. Bom, nós temos aqui o texto, como eu vou mostrar. Temos a ACF, né? A ACF sendo o texto que eu vou trazer aqui. A ACF vai dizer assim: assim os verdadeiros serão os primeiros, aliás, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. E aí a ACF continua: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando você vai para a NVI diz assim, ela vai dizer assim, né? Dessa forma, conforme. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aí, quando você vai para entender por que essas Bíblias têm um texto tão diferente. Uma um texto muito longo, outra um texto muito curto, né? E aí, o que mudou nesse texto? Quando você pega aqui para verificar o que mudou nesse texto, você vai chegar à conclusão que o que muda nesse texto é exatamente essa parte aqui, ó. Esta parte aqui, que você, quando for procurar na Bíblia NVI, você não vai encontrar aqui em Mateus capítulo 20, versículo 16. Então, o que aconteceu aqui? Foi por questões teológicas, foi por maldade dos tradutores, eles realmente não gostaram dessa redação, é um complô, é uma ordem mundial que tem alguma coisa nesse sentido, que está retirando esse texto? Não necessariamente isso, né? Temos aí a seguinte questão. A NVI, ela continua com o mesmo texto da outra, né? Esses derradeiros, esses são chamados de últimos, né? Aqui na NVI. Os primeiros também são chamados de primeiros e os derradeiros, né? Essa relação. A diferença aqui básica aqui nesse texto de cima é que a CF é uma tradução antiga, muito antiga, né? Uma tradução aí já de um português já meio que em desuso, né? Então de traduções pesadas, traduções mais ligadas às palavras em si, não necessariamente aos sentidos, em geral é isso. Enquanto que a NVI é uma tradução mais recente, que tem já um cuidado maior ou um arcabouço maior dentro do português daquilo que a gente fala atualmente, né? Então, você troca aí os derradeiros. O que é um derradeiro, né? Então, hoje você chamaria os derradeiros de último, né? Esse aqui chegou em último lugar. Então, a NVI trouxe uma linguagem muito mais próxima da nossa fala atual, né? Antigamente, derradeiro era uma coisa tranquila aí, muito, muito compreendida aí, sem nenhum esforço. Hoje, os últimos, né? São muito melhores do que os derradeiros. Beleza, e os primeiros continuam primeiros e por aí vai. A única coisa que muda aqui é basicamente nesse texto final, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só para contextualizar você, aqui essa parte nós estamos naquela parábola da vinha, né? Então, um homem, ele começou ali, queria trazer trabalhadores para sua vinha, né? E aí ele começou cedo, levantou cedo, suponhamos ali às 6 da manhã, levantou às 6 da manhã e foi procurar os trabalhadores. Acertou um salário X, né? Um denário ali, beleza, um salário X e acabou.
Quando foi lá pelas às 9 da manhã, não sei por quê, por qual razão, não sei se ele não encontrou todos os trabalhadores às 6, estou supondo que seja às 6, geralmente se traz ali que foi bem cedo, né? E quando chegou às 9 da manhã, esse trabalhador, esse dono, né, da vinha, ele se levantou e foi caçar trabalhadores. E aí ele encontra ali alguns dias, o que é que vocês estão fazendo? Não, não estão fazendo nada aqui, não. Então, encontrou alguém desocupado, né? Aqui vai contra aquela tese que diz que Deus não, essa parábola ela é aplicada a Deus, né? Enfim, ali naquele contexto, então derrubaria um pouco dessa tese de que Deus não chama desocupados, né? Aí ele, beleza, levou para a vinha, aquele das 9 da manhã. Quando chegou lá pelo meio-dia, ele também saiu para procurar, não sei porquê, né? Não, que não ficou logo direto, mas tem, claro, na cultura, né, do texto bíblico tem explicação, mas em geral é isso. Aí quando chegou lá pelo meio-dia, ele fez a mesma coisa, procurou, encontrou desocupados e levou para a vinha. Às 3 da tarde também ele fez a mesma coisa. E lá, mais ou menos umas 4h45, né? O texto diz era quase 5, então eu cravei aqui em 4h45. 4h45 da tarde, o senhor também foi lá e encontrou uns trabalhadores e mandou para vir. Um pouquinho mais tarde ali, lá pelas 6, 18 horas, ele vai fechar com todo mundo. Houve ali uma contenda e tal, e é isso. Esse é o contexto do texto que a gente está analisando aqui. Aí nós temos, o texto vai dizer o que? Toda aquela parte, né? Assim os derradeiros serão os primeiros, né? E os primeiros serão derradeiros. Por quê? Porque ele começa a pagar voltando, né? Na verdade. Ele começa a pagar do fim, né? Dos últimos trabalhadores para os outros. Então, quando ele começa a pagar voltando, os trabalhadores que iniciaram, digamos, às 6 da manhã, disseram: ah, então ele vai pagar um valor muito maior para nós, porque ele está pagando esse valor aqui para esses caras aqui que chegaram agora, ele vai pagar muito, muito mais alto para a gente. Chegou lá, ele pagou exatamente o que havia acordado e eles se zangaram, né? Aí nós temos aqui uma ideia de primeiro, último, primeiro e tudo mais, né? Uma das alegações que nós observamos aqui é que a NVI fez isso por maldade. Não, é questão de texto grego. No texto grego que a ACF segue, o texto grego recepto traz exatamente essa redação, né? É poloigá, né? O que é poloigá? Poloigá é porque muitos, né? Porque muitos. O gá sempre é aquela conjunção pós-positiva, que significa que ela nunca aparece no começo da frase, mas sempre ela aparece depois da primeira palavra, e aqui acontece a mesma coisa, né? Nós temos poloi, que é a ideia do muitos, né? E nós temos aqui o gá. O gá é aquela conjunção que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e que está em vários textos do Novo Testamento. Nós temos aqui gá, poloi gá, esim, né? Nós temos poloi gá, esim, kletoi, né? Kletoi, na verdade. Kletoi é oligoi, né? E aí nós temos aqui oligoi de ecleptoi, né? Eclectoi. É isso. Então, nessa parte aqui, o que é que nós teríamos? Nós teríamos aqui, em termos de texto grego, o acréscimo é basicamente o que aparece no português, poloi, né? Poloigar essen, porque muitos são, a ideia do chão, né? Muitos são kletói, chamados, né? Oi, né? Que é plural, então aqui também aparece a mesma coisa, chamados, não é chamado, mas chamados, por causa do plural aqui, o kletói, no caso. Então, muito chamado aqui, pouco, né? Oligoi, né? Oligoi, aí nós temos aqui, ó, eclectoi. De onde que vem esse mas? Esse mas está estranho no texto? Não, esse mas, ele vem aqui do de. O de trazendo uma certa, uma oração alternativa, como é que chama? Enfim, de contraste, né? Tá trazendo um contraste aqui. Muitos são chamados porém, entretanto, todavia, né? Poucos são escolhidos. E esse porém, esse mas, está vindo exatamente do de, né? Né? Mas poucos escolhidos. Muitos são chamados poucos escolhidos. Basicamente, o que você tem é isso, né? Bom, e aí nós já temos a explicação por que a NVI trouxe essa redação. Porque o texto grego que a NVI traz não tem essa parte. E o texto grego que a ACF traz tem essa parte. Mas a gente vai entender por que os textos gregos ou quais são os manuscritos que trazem, que dão apoio, quais são os manuscritos que não dão apoio. A gente vai ver também agora a partir daqui, tá? Então, mais um aqui, nós temos esse conjunto de manuscritos. Nós temos todos esses manuscritos aqui, os primeiros que têm essa redação, né? Significa que manuscritos extremamente, hoje considerados assim, extremamente importantes, como o Sinaítico, o Vaticano e por aí vai, né?
vários outros, minúsculo, e aí você tem outras aqui também. Algumas traduções também para outras línguas, né? Trazem essa redação. Ou seja, só o fato de que esses manuscritos, eles estão... E nós temos alguns minúsculos, né, também. Só o fato de que esse versículo ele não está nesses manuscritos aqui que são o xodózinho da academia, né? Tem um maiúsculo aqui também. Significa dizer que, repetindo, só o fato deles não estarem nesses dois manuscritos que eu coloquei aqui, o Vaticano e o Sinaítico, já é um sinal vermelho para dizer que o texto não deveria aparecer nas traduções. E aí a gente recorreria para ver se ele aparece também em outros, em papiros, né? Em documentos mais antigos do que esses dois aqui que são do quarto século. Então esses dois que eu marquei, o Sinaítico e o Vaticano, são os mais importantes que nós temos hoje em termos de códices, né? Temos outros códices que também são mais ou menos do quarto, quinto século, mas às vezes não recebem o mesmo peso que esses dois. Esses são os mais pesados aqui nesse sentido de importância. Aí eles talvez em algum momento perderiam para os papiros que fossem papiros alexandrinos, papiros muito antigos ali, né? Só exemplo, um P62, um P66, né? Essas coisas aí, né? O 75, esses papiros aí que são mais antigos e bem conceituados na academia moderna hoje, eles perderiam talvez para esses papiros em um local em que esses papiros trouxessem alguma redação que eles não trouxessem. Ou então outro papiro importante também, né, alexandrino. Então nós temos só essa parte aqui já dá um baque muito grande, tá? Aí nós observamos aqui que esses manuscritos, eles trazem esse texto, aliás, eles não trazem o texto de porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí nós vamos para cá, nós temos outros textos aqui, ó, né? Nós temos os textos escatoi, né? Então, muitos são chamados e poucos poloi, né? Poloiga eisen, né? Então nós temos esse texto aqui, ele tem essa parte aqui. Naqueles primeiros textos, naqueles primeiros documentos que eu trouxe, mostrei aqui um pouco acima, não tem essa redação, esse texto aqui de porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Não tem. E só que esses outros manuscritos aqui vão trazer. Mas são manuscritos, por exemplo, você tem o Efraimi, você tem o Beza, você tem o Ostoniano, alguns manuscritos aqui no meio, que são manuscritos relativamente importantes. Porém, o que você tem de peso aqui são, talvez, esses manuscritos aí do quinto século, por exemplo, né? Porém, esses manuscritos não recebem o mesmo peso que aqueles outros lá de cima, que eu terminei de apresentar aqui para vocês. Esses aqui, eles não recebem o mesmo peso, não estão assim necessariamente em pé de igualdade. Quando você tem um confronto mesmo direto entre eles, você não teria essa ideia de uma mesma relação, né? Eles teriam a mesma importância, geralmente não tem. Eles são importantes, mas eles não têm necessariamente a mesma importância. Aí quando você vem para cá, né, você tem alguns manuscritos aqui antigos também. E aí você tem, o que você tem mais aqui? Você tem alguns minúsculos, né? Você tem alguns manuscritos minúsculos por aqui, né? E aí uma coisa interessante que você tem é a quantidade de traduções que você vai ter para outras línguas aqui, ó. Você tem várias traduções antigas para outras línguas. Boa parte dessas traduções são do segundo século, terceiro século, por aí vai, né? Então, você tem a questão desse texto essa parte lá de Mateus, capítulo 20, versículo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, em resumo dessa primeira apresentação, dessa primeira parte, é o seguinte: os textos mais antigos não trazem esta redação. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porém, traduções antigas, né? Antigas trazem essa tradução. Logo, essa expressão, muitos chamados e poucos escolhidos, podemos dizer que ela é uma redação, um texto antigo, mas não via necessariamente o grego, né? Com documentos antigos respeitados. E essa também podemos dizer que ela é uma redação ampla, né? Tem vários manuscritos. A maioria dos manuscritos traz essa redação aqui, como a gente está vendo, muito chamado e poucos escolhidos, né?
E que exatamente esse texto a gente já analisou lá acima, né? A questão do que era cada coisa, né? Clectóis seriam os escolhidos, né? Também e os poucos aqui. E os, cadê aqui mais? Escolhidos, os chamados e por aí vai, são, e aí o Gá, mas, e o Poló e muitos, e os últimos, né? Então, muito chamado, poucos escolhidos. Basicamente, o que está nessa redação aí pra gente. Aí fica aquela questão, né? Os textos, por exemplo, a família 35, texto receptor, esses textos aí que, em geral, eles adotam uma metodologia mais ligada aos textos majoritários, eles trazem essa redação. Porém, o texto eclético, que é o texto da academia, hoje não traz essa redação aqui. Logo, a NVI, por seguir esse texto, assim também vai a NAA, qualquer tradução que vá seguir esses textos, é muito natural que elas não tragam exatamente essa redação aqui. Tá? É basicamente isso. Então, essa é a explicação por que a NVI omitiu, né, no início do texto, retirou. Na verdade, ela não retirou, ela só não entende que ela está seguindo manuscritos que não tem realmente esses textos. Então, ela está seguindo um texto grego diferente que não tem essa redação. Logo, ela não tirou, nem acrescentou. Está seguindo um texto que não tem essa redação e pronto. Não pode adicionar uma coisa que não tem ali. Então, ela vai seguir exatamente o texto ali. Então, somente aquela primeira parte do texto, né? E pronto. Aí temos uma argumentação seguinte. Temos a seguinte argumentação. Por que a NVI, por que o texto grego que a NVI traz não tem essa redação do muito chamado e poucos escolhidos? Porque essa redação ela não se encaixa com aquele contexto. Porém, quando você vai analisar a parábola da vinha, você vai ver que isso faz muito sentido. Exatamente faz todo sentido dentro daquele contexto, porque ali você está chamando pessoas primeiro, depois os últimos, você começa a pagar o contrário, pagando os primeiros, depois os últimos. Então, o resumo da parábola seria basicamente aquilo ali. Então, esse versículo entraria dando o resumo daquilo que é aparentemente passado ali. Aí nós temos a outra argumentação também, que é o seguinte, tá? Esse texto que nós temos, por exemplo, na ACF, né? Mas aqui não é questão de ACF, não é que a ACF foi uma boa tradução. É que qualquer tradução que esteja seguindo, por exemplo, o texto receptor, é natural que ela traga essa redação, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Não é que é a melhor tradução ou que foi muito bem ali, mas ela está seguindo outro texto. Naquele texto tem. Então o que acontece? Existe uma argumentação também por parte dos críticos, né, a essa redação longa, né? Porque na teoria do texto eclético, o texto eclético está adotando, você tem a tendência de pensar que os textos mais longos eles têm uma tendência de serem textos adicionados, né? E textos mais curtos, né, textos que resolvem direto ali a questão, eles são textos mais válidos. Como a academia diz que os textos mais antigos eles são geralmente os verdadeiros, né, os mais corretos, e por estarem mais perto das fontes, também os textos mais curtos. Então, tem algumas características do tipo de texto verdadeiro ou correto que se deveria seguir. Aí, nesse sentido, a outra argumentação é o seguinte: você tem ali que esse texto, na verdade, que aparece na CF, em qualquer tradução que segue o texto receptor, esse texto está vindo lá de Mateus capítulo 22, versículo 14, né? Que é exatamente o que a gente vai ver aqui, ó. Veja bem o que acontece aqui. Quando você vai para Mateus capítulo 22, versículo 14, que é o texto das bodas ali, as bodas, né? Ali você tem exatamente a mesma redação na NVI e também na outra aqui, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Pois muitos são chamados e poucos escolhidos, apesar de às vezes aparecer ali com alguma nota, alguma coisinha assim, mas em geral você ainda consegue encontrar esse texto na NVI, ou pelo menos em algumas, né? O texto aparece com a mesma redação e a argumentação é que aquele texto lá do 20, 16, está vindo necessariamente do 22 e 14. Porque lá ele não faz sentido. Só que quando você analisa, ele faz pleno sentido lá quanto aqui, né? Exatamente aqui. Porque eles estão tratando exatamente dessas questões. A mesma coisa que aparece na parábola das bodas, por exemplo. Você tem a ideia de que eu convidei primeiro estes não apareceram, e eu convidei agora os outros. Então, os que vão ser
ovacionados, né? Se vai bater palma para eles, são esses últimos. Então, os primeiros serão os últimos dentro daquela questão. O que fica estranho aqui no 14, às vezes, é porque você tem uma redação ali o senhor ele encontra uma pessoa ali que ele não sabia quem era amigo. Como foi que você entrou aqui e tal? Aí depois que ele vai dizer os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então tem redação um pouco estranha. Mas em relação ali do capítulo 20, versículo 16, entendo que esse texto se adequaria tranquilamente ali. Mas nós temos essa divergência que a academia prefere adotar o texto mais curto por entender que seja o texto verdadeiro, mesmo sendo um punhado de manuscritos que adotam essa redação mais curta contra uma maioria esmagadora, como se diz no ditado, de manuscrito que traz essa redação ali em Mateus 20, 16. Basicamente isso, espero ter ajudado você na compreensão desse texto, né? Se deixei com mais dúvida, aí é uma boa oportunidade para você começar a estudar um pouco mais. De certa forma, cumprir meu objetivo. Vou te ajudando, deixando com mais dúvida, né? De alguma forma, já cumpri aqui o objetivo. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, também deixa a tua manifestação. Se gostou, comenta, né? E é isso, né? Até o próximo vídeo, onde a gente vai estar dando seguimento a essa questão da crítica textual, que é um tema que a gente vem trabalhando no canal já há muito, muito tempo aqui. É isso. Se você chegou até essa parte, deixa nos comentários aí a palavra escolhidos, que eu vou saber que você veio até aqui nesse momento, né? E é isso aí. Comenta, compartilha, se inscreva no canal. E valeu, fui.